Deus venha, né? Aleluias, fazer a obra. Eu creio que Deus está abençoando cada um de vocês que estão aqui nessa noite, amém? Aleluias. O tema qual foi me passado, segundo a pastora Marcilene, encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 10, amém? Louvado é o nome do Senhor. Versículo de número 25. Deus é fiel e é poderoso. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25. Quem achando aí já pode ir glorificando o nome do Senhor, porque Ele é fiel, amém? Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Deus poderoso, aleluias. Deus fiel, Deus de glória. Aleluia, só o Senhor é Deus. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25. Amém? Aleluias, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluias. Livro de Hebreus. Quem achou da glória, irmãos? Amém? Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, aleluias, ela vai dizer assim. Vou ler a partir do 23, o 24 e o 25. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: Fiquemos, pois, firmes em nossas profissões de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e à boa obra, não abandonando a nossa assembleia ou a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Amém? Eu peço vocês nessa noite para fechar os seus olhos. Vamos fazer mais um minutinho de oração, não desprezando a oração do pastor, mas porque a palavra do Senhor nos ensina que a oração é chave da vitória, é a oração que abre o céu, é a oração que derrama a bênção de Deus sobre a nossa vida. Deus Pai, Deus Santo, Deus fiel, nesta noite, ó Pai, estou aqui como instrumento do Senhor para ministrar, ó Pai, a tua santa palavra. Eu peço, Senhor Deus poderoso, que nesta noite, enquanto a tua palavra, ó Pai, é ministrada neste lugar, que o Senhor estende a tua poderosa mão, ó Pai, sobre a tua igreja. Papai querido, enquanto a tua palavra é ministrada, que o Senhor vai curando, abençoando, operando, ó Pai, no meio do teu povo, sinais, maravilhas e prodígios, ó Pai, e vai fazendo, ó Deus, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Amém? Deus fiel, Deus poderoso. Irmãos, vou direto ao ponto, né? Não quero estender muito. A palavra do Senhor, segundo escreve, né, o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, ele vem dizer para a igreja permanecer firme na fé. Porque o apóstolo Paulo, ele começa a ver uma perseguição contra a igreja. E quando essa perseguição começa a se levantar, muitos vai abandonando a fé. Muitos vai deixando Cristo de lado e volta para o velho costume. E o apóstolo Paulo, ele meio preocupado com aquela situação, porque ele conhecia muito bem a Escritura. Imagino que neste momento o apóstolo Paulo está lembrando do que Jesus falou, do que Jesus deixou escrito, dizendo assim: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o apóstolo Paulo começa a ver o amor de muitos cristãos se esfriando. E esses cristãos começam a voltar às velhas práticas, aos velhos costumes. Aí o apóstolo Paulo, ele olha e ele fala: eita, eu tenho que alertar a igreja do Senhor a permanecer firme na fé. Independentemente do que venha, que permaneça firme na fé. Vem a luta, permaneça firme. Vem a guerra, permaneça firme. Vem a peleja, permaneça firme. O diabo levantou, permaneça firme. Está vendo o gigante, permaneça firme. O apóstolo Paulo, ele começa a instruir a igreja. E ele vem dizendo assim, ó: considerais vós um superior ao outro. Não queira ser maior que o seu irmão. Não queira ser melhor que o seu irmão. Não queira, aleluia, ter mais autoridade que o seu irmão. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que aquele que faz menor no reino do céu, ele é o considerado maior. Mas aquele que quer ser grande no reino dos céus, ele vai ser considerado menor. E o apóstolo Paulo, ele sabendo do desejo, da vontade, do coração de Deus, ele olha para a igreja e ele começa a deixar escrito:
não deixais-vos de congregar. Não deixai as vossas congregações, como é costume de alguns, como é costume daqueles que estão abandonando a fé. E tudo aquilo que aconteceu naquele tempo, eu vejo que está acontecendo novamente nos dias de hoje, porque muitos estão deixando a congregação, muitos estão deixando de buscar o Senhor. Muitos, quando vê a luta, a peleja, a perseguição, eles já não querem mais saber de Cristo. Eles deixam tudo, abandonam tudo, porque eles acham que deixando tudo é a melhor solução e vai resolver o problema. Mentira do diabo, vai complicar mais ainda a vida daquele que abandona a fé de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo, os dias estão se aproximando. Que dia é esse? O dia do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele deixa escrito para aquela igreja 60 anos depois de Cristo, e agora essa mesma palavra está valendo para mais de 2000 anos depois de Cristo. Essa palavra, ela não morreu. Essa palavra, ela continua viva. Essa palavra, ela continua tendo validade na minha e na sua vida. E o apóstolo Paulo, ele sabendo que Deus gosta de pessoas que congregam, o apóstolo Paulo, ele vem deixando escrito isso. Pastor, como assim Deus gosta de pessoas que congregam? Vou contar uma historinha para vocês entenderem. Quando Deus tira o povo de Israel da terra do Egito, Deus leva o povo de Israel para o deserto. No meio do deserto, imagino que alguns egípcios começam a olhar e dizer assim, ali está um povo sem casa. Ali está um povo que não tem lugar para pôr a cabeça debaixo. Ali está um povo que não tem lugar para habitar. Deus, sabendo da mal língua do homem, Deus chama Moisés em particular e fala, Moisés, vem aqui meu filho que eu quero conversar contigo. Êxodo capítulo 24 diz a palavra do Senhor que Moisés sobe para o alto monte. Moisés sobe para o alto monte, Moisés fica ali um dia, 2 dias. A nuvem do Senhor vem sobre o alto monte. E Moisés está falando com Deus, mas Deus não está respondendo. Moisés está conversando com Deus, mas Deus ainda não fala nada. Diz a palavra do Senhor que por 6 dias Moisés está no alto monte, sem resposta, irmão Tiago. Moisés está no monte orando a Deus e não tem resposta nenhuma, mas mesmo assim Moisés não deixou de orar. Quantas das vezes eu e você entra na presença de Deus, Deus, nós queremos uma resposta, e nós começamos a orar, nós começamos a pedir, Deus não fala nada, e nós para de orar e sai dali sem resposta. Mas diz o texto que no 7º dia, Moisés insistindo em oração, a voz do Senhor vem e fala com Moisés. Não para de orar, igreja. Não deixa de orar. Você entrou na presença do Senhor, permaneça nessa presença. Você entrou aqui para adorar o Senhor, então continue adorando. Mas se você veio para engrandecer o nome dele, adora ele, porque ele é fiel. A palavra do Senhor diz que quando Deus responde Moisés no alto monte, no 7º dia, aqueles que estão embaixo do monte olham e vê a nuvem sobre Moisés, e aquela nuvem é como fogo consumidor. Para quem está olhando e está vendo, nós na igreja está dizendo, como é que ele resiste tanta luta? Como é que ele resiste tanta perseguição? Como é que ele suporta tanta prova? Mas nós que estamos na igreja, nós podemos até estar no meio da prova, mas Moisés, ele não estava sentindo fogo, ele estava sentindo a presença de Deus sobre a vida dele. Deixa eu te dizer, a prova que você passa tem uma presença maior que te sustenta. A luta que você passa tem uma presença maior que te protege. A peleja que você enfrenta tem uma presença. Essa luta não te mata, essa prova não te mata, porque a presença de Deus te resguarda diante da dificuldade. Moisés no alto monte, Deus responde Moisés e Deus fala para Moisés. Êxodo capítulo 25, versículo de número 8. Moisés, constrói para mim um santuário. E quando você construir esse santuário, você vai edificar um tabernáculo, porque o meu santuário vai estar dentro desse tabernáculo. E você vai edificar esse tabernáculo porque eu quero habitar no meio do meu povo.
para isso que serve a congregação, para Deus habitar no meio do povo. É para isso que serve a congregação, para nós chegar aqui fraco e Deus nos fortalecer. É para isso que serve a congregação, que nós entra triste, desanimado, mas quando nós entra dentro dela tem uma presença de Deus que nos fortalece. Nós sai alegre, nós sai cantando, nós sai regozijando e pulando na presença do Espírito Santo de Deus. Moisés recebe toda a instrução do Senhor. E Moisés constrói o tabernáculo segundo a medida que Deus determinou. A palavra do Senhor diz que quando o tabernáculo é erguido, vem uma forte nuvem, uma grande nuvem sobre esse tabernáculo que representa a presença de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto, aleluia, Moisés e Arão não entram diante do santuário, onde está o santo do santo, onde está a arca da aliança, aleluia, ninguém mais pode entrar. A palavra do Senhor vai dizer que quando era para o tabernáculo movimentar, aquela nuvem ela levantava e parava na frente. Quando era para o tabernáculo ficar no lugar, aquela nuvem não se movia daquele lugar. Essa nuvem representa a presença de Deus. Se alguém quisesse andar fora da nuvem, ia perecer no deserto. Se alguém quisesse andar à frente da nuvem, ia perecer no deserto. Porque acredito eu que o maná só caía onde a nuvem estava. Acredito eu que a água só saía da rocha onde a nuvem estava. Acredito eu, aleluia, que só aquela coluna de fogo só aquecia onde a nuvem estava. Tem muitas pessoas que estão perecendo porque estão andando fora da nuvem. Deus abençoe. Tem muitas pessoas que estão perecendo porque estão andando fora da nuvem. Que fora da nuvem, pastor? Fora da presença de Deus. Deixou de congregar, deixou de buscar o Senhor na congregação. Está achando que é melhor congregar sozinho do que reunir com os crentes. Aí ele pega e começa a perecer, porque uma brasa sozinha acesa, ela não sustenta um fogo de pé. Mas quando uma brasa reúne com outra, o Espírito Santo de Deus fala: pode deixar que eu assopro e assopro para acender. A palavra do Senhor nos ensina que, independentemente do que aconteça, nós não podemos deixar a nossa congregação. Independentemente da luta, da peleja, da prova, nós não podemos deixar de buscar o Senhor numa casa de adoração. Aí vem a palavra do Senhor dizendo que o povo sai do deserto. Agora Josué assume o comando. E quando Josué assume o comando, que começa a ganhar aquela terra de Canaã na peleja, Josué, a primeira coisa que ele faz é edificar uma casa para Deus em Siló. Porque ele sabe que o povo não pode ficar longe da casa de Deus. Ele sabe que o povo longe da casa de Deus perece. Ele sabe que o povo longe da casa de Deus vai morrer espiritualmente. E se o povo se afasta da casa de Deus, os costumes e os princípios da palavra do Senhor também se afastam desse povo. O povo já não quer mais andar em santidade. O povo já não quer mais andar em consagração. O povo já não quer mais andar em retidão. O povo já não vai ter mais integridade, porque se afastou da casa do Senhor e perdeu o princípio de servo do Senhor. Josué constrói uma casa para Deus. E quando Josué edifica essa casa para Deus, diz a palavra do Senhor que enquanto Josué está vivo, está tudo bem. O povo está buscando. O povo está andando no caminho porque tem alguém para instruir. Mas Josué já velho. Josué chama o povo. Olha para o povo e diz: ó, faz aquele discurso, conta tudo que Deus fez desde o princípio até aquele momento. E fala para o povo: se vocês quiserem servir ao Senhor, vocês escolhem hoje. Mas se vocês não quiserem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele está dizendo: eu estou determinado a servir a Deus independentemente da sua escolha. E essa é a escolha que cada um de vocês tem que ter. Independentemente se o pai gosta ou se a mãe gosta, se o irmão aprova,
se o amigo aprova, nós vamos servir ao nosso Deus, porque nós escolhemos isso para a nossa vida. Josué morre. O povo não vai mais para a casa do Senhor, que está edificado em Senhor. O povo começa a se corromper. Quando o povo se corrompe, o povo começa a perder as pelejas. O povo começa a perder as guerras. Nessa noite, eu venho dizer para você que talvez nós temos perdido muita batalha porque nós temos deixado de buscar ao Senhor da maneira que Ele merece. Talvez nós estamos perdendo a peleja porque nós temos deixado o Senhor um pouquinho de lado para fazer as nossas próprias vontades. E se nós continuar fazendo a nossa própria vontade, nós vamos perecer. A palavra do Senhor diz que o povo, por deixar a casa de Deus de lado, o povo começa a ficar escravo do inimigo. O povo começa a ficar escravo dos filisteus. O povo começa a ficar escravizado pelos moabitas. Mas no meio de cada escravidão, Deus está levantando alguém. Olha para o teu irmão e fala: você. Fala com fé, irmão: você é quem Deus levantou. Aleluia. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Deus levanta juízes para poder livrar o povo de Israel. Mas o problema é que quando aquele juiz se vai, o povo de Israel volta a corromper. A palavra do Senhor vai dizer que por muito tempo o povo fica escravizado. E agora vem um menininho chamado Davi. Esse menininho a quem Deus escolheu para fazer a diferença. Esse menininho começa a ganhar peleja, começa a ganhar guerra, porque a presença de Deus está sobre a vida dele. A palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele, já depois de velho, depois de muita conquista, ele quer edificar uma casa para Deus. Mas Deus olha para ele e diz: Davi, você não pode edificar uma casa para mim, porque a sua mão derramou muito sangue. Mas vai nascer um da sua geração ou da sua semente, e esse vai edificar uma casa para mim. Muitos anos se passam e nasce Salomão. E quando Salomão nasce, Salomão, ele vai orar a Deus, ainda menino, pedindo a Deus sabedoria. Deus agrada da oração de Salomão. Deus dá para ele a sabedoria que ele precisa. E Salomão agora coloca no seu coração de edificar uma casa para Deus. Muito tempo passou, mas a palavra de Deus ainda permaneceu viva. Muito tempo passou, mas a palavra de Deus não caiu por terra. Eu venho nessa noite dizer para você que, independentemente da promessa que você recebeu um dia, se ainda não aconteceu, a palavra de Deus, ela permanece viva e ela vai acontecer na sua vida. Pastor, mas Deus falou comigo e ainda não cumpriu. Mas a palavra de Deus, ela não cai por terra. Enquanto há vida, a esperança da palavra de Deus se cumpre. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Salomão, quando ele edifica uma casa para Deus na cidade de Jerusalém, vem Salomão fazendo segundo o modelo do tabernáculo. Tudo que tinha no tabernáculo, Salomão está edificando para o Senhor. E Salomão está colocando aquilo que tem de melhor. Salomão está colocando os melhores que ele tem a oferecer. E ele começa a edificar aquela casa para Deus. E chega um certo dia da inauguração daquela casa. Salomão, ele procura os melhores levitas, os melhores tocadores, porque Salomão não quer oferecer nada para Deus de qualquer maneira. A palavra do Senhor diz que no dia da inauguração, pastora, daquela casa, tá lá os ministros da palavra, os sacerdotes, tá ali os levitas, os adoradores.
E está ali aquela multidão, o povo de Israel. A palavra do Senhor diz que quando os ministros começam a tocar a harpa, começam a dedilhar os instrumentos, vem novamente uma nuvem, como aconteceu em Êxodo, e começa a encher toda aquela casa. A palavra do Senhor diz que quando aquela nuvem está naquela casa, ninguém consegue entrar naquela casa. O sacerdote, eu imagino o sacerdote doido para entrar para ministrar a palavra, mas a nuvem estava lá porque Deus está dizendo: não é hora de ministrar, é hora de adorar o meu nome. Não é hora de ministrar, é hora de glorificar o meu nome. Não é hora de ministrar, é hora de exaltar o meu nome. A palavra do Senhor diz que a nuvem cobre toda aquela casa. E quando a nuvem está sobre aquela casa, o único que entra no pátio interior, Salomão. E Salomão, ele não entra para ministrar, mas ele entra vendo a presença de Deus. Ele começa a fazer uma oração. E a oração que ele faz é mais ou menos desse jeito: Senhor meu Deus, diz que tu habitava na escuridão, mas eu resolvi edificar uma casa para ti. Mas quem sou eu para edificar uma casa para ti, Senhor, sabendo que a tua glória não cabe dentro dessa casa, porque os céus dos céus não podem te conter. Aí Salomão começa a orar mais ou menos assim: Senhor meu Deus, mas eu te peço, escuta a minha oração, porque eu edifico essa casa com o meu coração, e quando vier o inimigo contra essa nação ou contra o povo de Israel, se nós entrar nesta casa para buscar o teu nome, quando vier a praga, quando vier a peleja, quando vier a guerra, quando vier a fome, se nós entrar nessa casa para buscar o teu nome, o Senhor vai ouvir dos altos do céu a nossa oração e vai nos livrar. Salomão, ele começa a orar mais ou menos dessa maneira. E sabe o que me chama a atenção? É que no meio daquela oração está um jovem, um menino que ainda é criança, que não sabe do seu futuro, não sabe de nada que vai acontecer futuramente. Salomão faz aquela oração. Diz a palavra do Senhor que por 7 dias está aquela festa, pastor, no tabernáculo. Depois de 7 dias, Salomão despede todo o povo. Salomão constrói a sua casa do lado do templo. E Salomão entra ali no seu quarto para dormir. E quando Salomão vai dormir, depois de 7 dias, uma oração, pastor. 7 dias atrás, nada de resposta. Mas depois de 7 dias, vem a voz do Senhor em particular falando com Salomão. Salomão, eu ouvi a oração que tu fez naquele lugar. Nessa noite Deus está ouvindo a sua oração. Se você entrou aqui e não orou, você perdeu. Mas se você orou, aleluia, pode ter certeza que você vai receber de Deus. A importância da oração. Muitas das vezes nós chegamos na casa do Senhor, nós nem oramos. Deus está dizendo: a oração que é feita neste lugar eu escuto. Muitas das vezes nós chegamos na casa do Senhor, nós queremos só pregar a palavra, nós queremos só ministrar, nós não dobramos o nosso joelho, nós não tiramos um tempo com Deus. E Deus está dizendo: quando você ora dentro da minha casa, dentro do meu tabernáculo, eu estou com o meu ouvido atento para ouvir a tua oração. A palavra do Senhor diz que o Senhor está dizendo para Salomão: Senhor, ouve a tua oração. E tudo que tu me pediu, eu vou responder. Se algum dia vier o inimigo contra ti e vocês buscar a minha presença, eu vou livrar. Se algum dia vier a fome e vocês buscar a minha presença, eu vou tirar a fome e vou dar abundância. Se algum dia vier a enfermidade, eu vou tirar a enfermidade e vou mandar a cura. O Senhor está nos ensinando nessa noite. Eu creio que todos aqui já sabem, mas Deus está nos lembrando que a nossa vitória, ela só vem através da oração. Aquela oração é feita, Salomão se vai. Levanta um novo rei de Israel chamado Josafá. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Diz a palavra do Senhor que o reino está em paz, está tudo tranquilo. Ou estava em paz, mas como o povo pecou contra o Senhor,
Deus permite o inimigo vir contra o povo de Israel. E a palavra do Senhor é bem interessante, que ela diz que chega alguns homens, Josafá, e diz assim: Josafá, está vindo o povo moabita, os amonitas e o filho de Moabe para fazer guerra contra nós. E um detalhe, ele está vindo fortemente armado. Josafá olha, Josafá começa a pensar, e Josafá agora ele começa a falar com Deus, e ele lembra de uma oração que Salomão fez no templo de Jerusalém. Ele, um homem na qual Deus agradou fez uma oração, e Deus recebeu porque tinha a presença dele no templo. Então eu vou convocar toda Judá, toda Jerusalém para vir para o templo. E nesse tempo nós vamos clamar ao Senhor. Há um decreto: ninguém come, ninguém bebe, ninguém, todos se veste de pano de saco, homem, criança, boi, tudo jejum, 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 jejum. Eles começam a clamar a Deus. Começa a clamar a Deus. Começa a clamar a Deus. Nada de resposta, mas eles continuam clamando a Deus. Aí vem Josafá, levanta-se: Senhor. O Senhor falou para Salomão que os seus olhos estavam atentos sobre este lugar, e o teu ouvido estava atento sobre a oração que era feita neste lugar, e a tua mão estava estendida sobre este lugar para abençoar o teu povo. E agora, Senhor, está vindo 3 reinos contra nós. O Senhor sabe, quando nós estava passando pelo deserto, o Senhor falou que não era para nós entrar contra eles, mas agora ele está vindo contra nós. Josafá está dizendo: Senhor, ele está agindo injustamente, então faz justiça ao nosso favor. A palavra do Senhor vai dizer que quando Josafá termina de orar, o Senhor ele olha e fala assim: levanta um cheio do Espírito Santo no meio da congregação e fala: escuta bem, Josafá, assim diz o Senhor, nesta peleja não tereis que pelejar. Olha para o teu irmão e fala para ele: enquanto você, não, mas fala com fé, profeta, enquanto você buscar o Senhor, a guerra não é sua, a guerra é dele. Então deixa, descansa que ele vai trabalhar ao teu favor. O Senhor fala: Josafá, manda o povo descer para o meio do vale, porque no meio do vale eu vou dar a vitória. E um detalhe: não é para descer com arma, não é para descer com espada, é para descer apenas adorando o meu nome. Diz a palavra do Senhor que assim Josafá faz. E no meio daquele exército inimigo, Deus permite levantar uma confusão, que um começa a matar o outro, atracar o outro, e quando Josafá chega lá, só chega para tomar posse, aleluia, dos despojos que ficou naquele lugar. Olha para o teu irmão e fala: busca o Senhor, que Ele quer te dar vitória. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Esse Deus é poderoso, aleluia. A palavra do Senhor diz que o tempo de Josafá se vai. E agora chega um tempo em que o templo do Senhor começa a ser destruído, porque o povo estava fazendo no templo do Senhor de qualquer maneira. O povo não estava mais honrando o templo do Senhor. E quando o povo deixava de honrar o templo do Senhor, o povo estava deixando de honrar a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus permite que o povo babilônio, ou o rei da Babilônia, vai até a cidade de Jerusalém, porque não tinha mais quem buscava o Senhor naquele lugar. E pega uma parte dos utensílios da casa do Senhor. O templo do Senhor, ele está queimado, ele está destruído, porque o povo começou a deixar o templo de lado. Estava tudo largado, estava
Deus não agradou da atitude. Aí Deus falou: já que vocês não cuidam e não buscam mais, eu vou tirar da mão de vocês e vou permitir vocês ir para o cativeiro. A palavra do Senhor vai dizer que no meio deste tempo, Deus levanta um homem a quem tem o coração voltado para Ele, para poder restaurar o templo. Neemias. Ele chega no templo, ele começa a reedificar as muralhas, ele começa a restaurar as portas que foi queimada, porque ele está dizendo: a casa não é nossa, a casa é do Senhor, então ela não pode ficar de qualquer maneira. E Deus gosta tanto de pessoas que congregam, que quando Jesus ele veio, ele não ia muito no templo, porque no templo o povo não aceitava ele. Toda vez que ele entrava, o povo corria com ele. Fariseus, saduceus, doutores da lei, querendo ser bom demais, corria com Jesus do templo, porque não aceitava a sã doutrina. E muitos templos no dia de hoje está perdendo a sã doutrina do Senhor, está deixando de qualquer maneira. Cuidado, pastores, liderança, não deixa o templo de qualquer maneira, porque o templo é casa do Senhor. Ah, pastor, mas a obra está na minha casa, mas quem te entregou foi Deus. Cuida, preserva a sã doutrina dentro da casa do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus escolheu orar no monte. Mas quando Jesus estava próximo a partir, a encerrar o seu ministério, olha Jesus olhando para os discípulos e dizendo assim: ó, ficai, pois, no templo em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus está dizendo: ó, eu orei no monte, eu buscava no monte, porque o povo do templo não me aceitava, mas eles vão ter que aceitar vocês. Quando vocês chegam lá, eles não vão correr com vocês. Eu estou indo para o Pai, fica lá, porque eu vou revestir vocês lá. A palavra do Senhor ela vai dizer no livro de Atos que os discípulos, quando ele entra no templo, o templo mesmo formato do tabernáculo, ele não fica, ele não vai para o pátio exterior, ele não vai para o lugar santo, os discípulos não vai para o lugar santo, mas o discípulo vai para o lugar santíssimo, aonde está a arca da aliança de Deus. Diz a palavra do Senhor que eles entram lá, a palavra do Senhor está nos ensinando que, Senhor, no pátio exterior não está bom para mim não, porque ainda está longe da tua presença. Tem muitos que estão no templo, mas está no pátio exterior. O Senhor está dizendo: se achega mais. Tem muitos que até passou o pátio exterior e está no lugar santo, está achando que está bom, e Deus está dizendo: eu quero você no santo do santo. Chega mais para perto da minha presença. Os 11 discípulos, eles vão para o santo do santo. Ele diz: é a tua presença que eu quero. Enquanto eu não receber a tua presença, eu não saio. Mas sabe o que eu imagino? Que junto com aqueles 11 discípulos entra uma grande multidão, pastor. Imagina que entra ali mais ou menos todos aqueles que estavam seguindo Jesus, uns 5.000. E eles começam a orar. Um dia de oração não tem resposta, 2 dias não tem resposta. Aí uns olham e falam assim: ah, ele falou que ia derramar poder e não saiu poder nenhum, estou indo embora. Já tem 2 dias que eu estou clamando e nada cai, nada acontece. Mais 3 dias, 4 dias, mais outra multidão vai sair, igual o Senhor fez com Gideão. Porque Deus, ele não vai derramar poder sobre a vida de quem não tem compromisso com a palavra dele. Deus, ele não vai dar autoridade para quem não tem compromisso com a palavra dele. Deus, ele não vai encher do Espírito Santo aquele que não tem retidão com a palavra dele. Mas outra multidão vai embora. 7 dias, 8 dias, mas outra multidão vai embora. Deus está dizendo: enquanto eu não derramo a resposta, enquanto eu não mando a resposta, é porque eu estou peneirando. Tem um balanço de uma peneira que está tirando aquele que não tem compromisso para ficar somente aquele que quer receber verdadeiramente. Pastor, por que você está falando isso? Porque assim é uma campanha quando a igreja começa. Começa todo mundo, 1 dia, 2 dias.
terceiro dia de campanha, já vai raleando. Pastor, tô com dor de cabeça. Pastor, tô cansado. Pastor, hoje eu não vou. A palavra do Senhor, ela diz que no 12º dia, tem os discípulos clamando, tem os discípulos orando, e agora vem um alto fogo do céu, vem um vento impetuoso, enche toda a casa. Somente quem tem compromisso com a palavra de Deus vai receber a presença do Espírito Santo de Deus. Toda a casa é cheia, mas alguns não estão entendendo, e alguns olham e falam: então beba. Igual olha para nós hoje que somos crentes, cristãos, é doido, para que gritar tanto? Para que dar glória no meio da rua? Para que ficar no meio, debaixo do sereno, numa calçada, no tempo de ficar doente, no tempo de pandemia? Nós sabemos que aqui tem uma glória que nos guarda, aqui tem uma glória que nos protege. Alguns começam a questionar, e diz a palavra do Senhor que Pedro levanta e prega a santa palavra. E quando ele prega a santa palavra, muitos judeus, pessoas que não se convertiam, se convertem. Porque aonde tem o Espírito Santo tem conversão de alma. Aonde tem o Espírito Santo, aleluia, tem o mover de Deus. Tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, igreja, amém? Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E nesse meio trajeto, levanta um para perseguir a igreja, mesmo a qual escreve a carta. E quando ele levanta para perseguir a igreja, ele não entende o propósito de Deus na vida dele. Mas Deus resolve revelar a ele. Se tem alguém perseguindo você, não preocupa não, porque você é a igreja do Senhor. Deus vai revelar para ele. Deus está dizendo, às vezes você está dizendo: eu amaldiçoo esse irmão. Deus está dizendo: não, eu vou abençoar, vou transformar e vou colocar ele perto de você para te ajudar nessa santa obra. A palavra do Senhor vai dizer que Saulo se levanta, perseguindo a igreja. Saulo quer acabar com a igreja, mas quem é o homem para fechar uma porta que Deus abriu? Quem é o homem para barrar o ministério que Deus entregou? Saulo, ele tenta parar, e o Senhor se revela a Saulo. Saulo fica cego, vai para a cidade de Damasco, uma rua chamada Direita, tudo instruído por Deus. Vem um profeta agora, ora para Saulo. Saulo, ele recupera a sua visão. E ele entende que ele não nasceu para perseguir, mas ele nasceu para ser perseguido. Ele não nasceu para matar a igreja, mas ele nasceu para ser morto pela igreja de Cristo. Ele começa a entender que ele não nasceu para caluniar a igreja, mas que ele nasceu para ser caluniado por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Agora vem Saulo, ainda jovem ainda, entra na igreja, mas os próprios irmãos da igreja começam a querer matar ele, porque alguns não aceitam, tem medo, quer acabar com a vida de Saulo, achando que ele está infiltrado ali para poder destruir a igreja. Tem muitos que estão na igreja, mas ainda não aprendeu a confiar inteiramente no poder do Espírito Santo de Deus. Tem muito que está na igreja, mas ainda não acredita que Deus pode libertar e transformar. Tem muitos que estão na igreja, mas não chegou ainda no santo do santo e não acredita que Deus ainda tem poder para fazer a obra. Aí quando começa a ver alguém mudando, olha assim, fala, esse não vai muito longe. Porque se você está dizendo que alguém não chega longe, é porque você ainda não acredita no poder do Espírito Santo de Deus. Eu não tinha condição para chegar a lugar nenhum e o Senhor me colocou aqui. Acredito que muitos de vocês não tinham condição para estar aqui. O Espírito Santo colocou vocês aqui. Quem pensa dessa maneira, levanta a mão nessa noite. Aleluia. E se Deus fez na minha vida e na sua vida, pode fazer na vida daquele outro que está lá também. Diz a palavra do Senhor que Saulo, saindo da igreja, ele é um jovem. Ele ainda não tem sua independência. Ele é dependente do seu pai, ele é dependente da sua mãe. Imagina o Saulo chegando na sua casa dizendo: pai, abre a porta aí. Ah, voltou meu filho, perseguiu a igreja? Não, pai, eu tenho uma novidade para te contar. Agora eu sou a igreja de Cristo. Aleluia, glória a Deus.
pai de Saulo é um judeu. O judeu não aceita Cristo. O pai de Saulo, a mãe de Saulo é judeu. E eles não aceitam Cristo como filho de Deus vivo. E para eles, se alguém fala que é cristão, eles querem matar. Imagina o pai de Saulo me falando assim: rapaz, você tem que negar esse Cristo. Pai, não nego não. Rapaz, se você não negar esse Cristo, ele vai morrer. Pai, eu vou morrer porque eu posso morrer por ele, porque eu sei o que ele fez na minha vida. Essa é a fé que está precisando na igreja nos últimos tempos. Essa é a fé que eu e você temos que ter. Ainda que venha perseguição, ainda se for por Cristo, eu prefiro morrer. Rapaz, se você não negar Cristo, você vai ter que ir embora da minha casa. Pai, eu vou embora então. Mas o meu no Cristo, eu não nego. Imagina Saulo, jovem, pegando a sua malinha e saindo porque o pai o rejeitou por causa de Cristo. Mas ainda que alguém nos rejeita por causa de Cristo, que nós não venha rejeitar Cristo por causa de ninguém. Ainda que alguém vire as costas para nós por causa de Cristo, que nós não venhamos virar as costas para Cristo por causa de ninguém. Saulo não sabe para onde ir, não tem para onde ir. Mas ele sai entendendo que Cristo está com ele. Eu venho dizer que nessa noite, se você não sabe como vai passar por essa luta, como vai vencer essa luta, como vai alcançar sua vitória, eu quero te dizer que você entenda que Cristo está contigo. Talvez você não está entendendo como é que vai sair desse deserto, mas Cristo está contigo no deserto, e quem te colocou ele tira. Talvez você não está entendendo como vai sair dessa fornalha, ou como vai sair dessa situação adversa, mas eu venho te dizer que Cristo está contigo. E não preocupa não, porque se Cristo permitiu você entrar, é porque ele já tem uma porta aberta para você sair. Eu profetizo na sua vida que você vai sair além da situação adversa, porque ele está contigo. Saulo não sabe para onde ir, não tem para onde ir. Para onde que eu vou agora? O meu povo não me aceita. A igreja também, que era para me aceitar, não me aceita. Para onde que eu vou agora? Vou pro deserto. É a vida do crente, né, pastor? No deserto. No deserto, Paulo não sabe fazer tenda. Paulo começa a fazer as tendas para sobreviver, para ter o seu sustento. E no deserto, Paulo não deixou Cristo, porque ele sozinho, mas continuava orando e falando com Deus, continuava meditando nas Escrituras. No deserto não para de buscar o Senhor, não, continua orando e buscando o Senhor, porque Cristo está contigo. Imagina o Paulo sozinho. Diz a palavra do Senhor que ele ficou no deserto por 14 anos. 14 anos sem o apoio de ninguém. Só ele e o Espírito Santo. É o que Deus manda eu dizer para a igreja. Sabe esse deserto que você está passando, que você está dizendo: Senhor, eu estou me sentindo tão sozinho? É o Espírito Santo dizendo: é nesse deserto que eu quero te capacitar. É nesse deserto que eu quero fazer de você um vaso de honra. É nesse deserto que eu quero te encher da presença. É nesse deserto que eu quero mostrar, aleluia, para a nação que foi eu que te chamei, que foi eu que te escolhi, que foi eu que te levantei para ser profeta nessa terra. É nesse deserto. Mas o problema é que nós não entendemos o deserto, e no deserto nós quer sair dele para buscar companhia humana. No deserto nós quer sair dele para buscar a presença do homem. E nós esquecemos que o Espírito Santo está querendo nos capacitar naquela situação. A palavra do Senhor diz que por 14 anos ele está ali. E depois de 14 anos vem o Filho de Deus e traz ele novamente para dentro da igreja. Mas sabe por que alguém foi lá para buscar ele novamente, aceitando ele? Porque ele
pessoas que estão passando pelo deserto, está dizendo, eu vou largar a mão de tudo, eu vou abrir mão de tudo, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar tudo. E Deus está dizendo, não faça isso não, permaneça firme na fé, porque na hora certa vai vir alguém para te abraçar, para te acolher, porque quem manda é Deus, quem determina é Deus, e é no tempo de Deus. Olha para o teu irmão e fala, o tempo de Deus está chegando na sua vida. Irmãos, até que o Espírito Santo de Deus me conduziu. Aleluia, Deus. Até que o Espírito Santo me instruiu. E essa é a mensagem nessa noite que eu deixo para a igreja. Então receba ela no seu coração e que o Espírito Santo continue falando mais forte no coração de cada um. Eu agradeço a oportunidade e as palmas.